Palavra do Senhor no Salmo 100, verso 3. Assim diz: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Todos nós, quando nascemos, quando vimos a este mundo, possuímos muitas necessidades. Nós dependemos dos nossos pais ou de outros adultos para proverem as nossas necessidades, o nosso sustento, a nossa proteção, a nossa educação. E à medida que crescemos, nós começamos a acreditar que nós somos independentes, que nós já não precisamos de ninguém. A fase adulta tende a nos levar a acreditar que nós temos autonomia. É quando finalmente cada um de nós pode tomar as próprias decisões, cuidar de si mesmo e seguir o seu rumo. Todavia, o ser humano não é tão autossuficiente quanto acredita ser ou quanto gostaria de ser. Na realidade, todos nós possuímos muitas necessidades que não podemos suprir sozinhos. E a maior necessidade da nossa existência está no fato de que nós precisamos de Deus. Mas por que nós precisamos de Deus? É sobre isso que nós queremos falar brevemente nesta mensagem. O texto que nós lemos, no Salmo 100, verso 3, diz: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. E aqui nós temos a primeira razão pela qual nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus porque Ele é o nosso Criador. A Bíblia revela que Deus criou todas as coisas. Pelo poder da sua palavra, Ele trouxe todas as coisas à existência, conforme registrado no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Na Epístola aos Hebreus, a Escritura lembra-nos que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Toda a criação veio à existência pelo poder da palavra de Deus. A carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses registra também: pois nele, ou seja, em Cristo, o Filho de Deus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo o que existe e é visível, ou seja, tudo o que os nossos olhos podem contemplar, é criação de Deus. Da mesma forma, o mundo espiritual invisível, formado pelos anjos, também foram criados por Deus. Deus criou o universo, formou todas as coisas conforme o testemunho da Escritura, sendo que no sexto dia da criação, Deus formou o homem. Diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus é o Criador de tudo. Deus formou todas as coisas e fez o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. E cada um de nós somos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que em todo o processo da formação do nosso corpo, em cada órgão, cada detalhe, tudo está diante de Deus, porque é Ele quem forma todas as coisas. Deus é o Criador de tudo e Ele é o nosso Criador. Salmo 139 descreve de maneira poética e belíssima como Deus forma o nosso corpo. O Salmo diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis,
E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus é o nosso Criador. E porque Ele é o nosso Criador, Ele nos conhece perfeitamente. Nós fomos criados por Deus e por isso nós não somos apenas mais uma criatura entre as muitas criaturas que existe no mundo. Nós somos únicos, formados por Deus. E isso deve levar-nos ao louvor e à gratidão. Agora, é interessante que quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, mais um testemunho da Escritura de que Deus é quem nos fez. O profeta Jeremias, ele já tem o seu chamado antes mesmo do seu nascimento. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E ainda o Salmo 100, como nós lemos, verso 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Tudo isso confirma o fato de que, sendo o nosso Criador, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece tanto as nossas fraquezas e limitações, quanto as nossas potencialidades, porque é Ele mesmo quem nos concede qualidades, dons, talentos para vivermos para a glória do seu nome. Porque Deus é o nosso Criador. Nós podemos estar certos de que o futuro não é incerto, porque Deus é o nosso Criador. Somente nele e por meio da sua palavra nós encontramos respostas às perguntas mais profundas da nossa existência, porque é no nosso Criador que encontramos a razão e o propósito do nosso viver. E é por isso que precisamos de Deus, porque Ele é o nosso Criador. Mas além de ser o nosso Criador, uma outra razão pela qual nós precisamos de Deus está no fato de que Ele também é o nosso sustentador. Ele não apenas nos formou, mas também é Ele quem providencia tudo aquilo que nós precisamos. Deus é o sustentador da vida física propriamente. No livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele somos geração. E nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo ele estava na cidade de Atenas, na Grécia, e ele então percebeu que ali existia um monumento, e ele percebeu também a religiosidade dos atenienses, dos gregos, e ele viu que havia ali um monumento onde havia a inscrição ao Deus desconhecido. E a partir disso, dessa informação que havia nesse monumento, ele passou então a falar acerca do Deus verdadeiro, que é o Criador e sustentador de tudo. O Salmo 66 é um salmo que também nos convida a louvar a Deus, porque Ele preserva a vida. Diz assim o Salmo 66, versos 8 e 9. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Deus é o nosso sustentador, é o Deus de toda providência. E Deus não é apenas o sustentador da nossa vida propriamente material, mas é também quem providencia
aquilo que é necessário para a nossa vida espiritual. Ele nos sustenta fisicamente e nos sustenta espiritualmente. É isso que nós percebemos quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 23. Entre os versos 3 e 4, a palavra de Deus diz: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Refrigério para a alma. É algo que somente é possível por meio do perdão e da graça de Deus. Isso é provisão para a nossa alma. É o sustento espiritual de que nós necessitamos. Nós somente podemos andar por veredas de justiça, ou seja, por caminhos de retidão e santidade, porque é o Senhor quem nos conduz por estas veredas. E isso, conforme diz o Salmo, por amor do seu próprio nome. Porque Deus tem zelo pelo seu nome. Ele é fiel às suas promessas e por meio delas Ele nos sustenta. Se Deus nos sustenta espiritualmente, nós também não precisamos temer o vale da sombra da morte, porque o Senhor está conosco. Sendo nosso sustentador, Ele promete suprir nossas necessidades físicas e nossas necessidades espirituais. Quando estava proferindo o sermão, o famoso sermão da montanha, o Senhor Jesus chamou a atenção dos seus ouvintes para que eles observassem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Ou seja, o Deus de toda providência é aquele que cuida de um pequeno pássaro, quanto mais daqueles que são formados à imagem e semelhança do Criador. Portanto, a segunda razão pela qual nós precisamos de Deus é porque Ele é o nosso sustentador. Ele é o nosso Criador e o nosso sustentador. E uma terceira razão pela qual nós precisamos de Deus também é porque Ele é o nosso Redentor. A palavra de Deus afirma: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um dos tópicos básicos para a compreensão da doutrina cristã é o entendimento do que seja pecado. Sem entender e reconhecer o que é pecado, a Bíblia, o Evangelho e a ideia de salvação perde totalmente o seu sentido. Sem entender e reconhecer o que é pecado, o juízo de Deus torna-se desnecessário. Por isso, toda a igreja verdadeira que crê e professa a Bíblia como palavra de Deus, inspirada e inerrante, permanece firme, proclamando e anunciando que o grande problema do ser humano e da sociedade é o pecado. Na pergunta 24 do breve catecismo de Westminster, nós temos a seguinte definição para pecado. O que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por Ele, dada como regra à criatura racional. Quando nós lemos a primeira carta do apóstolo Paulo, do apóstolo João, capítulo 3, verso 4, nós temos essa afirmação: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei de Deus. Todos nós somos pecadores. Por isso, precisamos de Deus, porque Ele é o nosso Redentor. Deus, graciosamente, oferece-nos a redenção. O Salmo 34, verso 22 diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Sendo o nosso Redentor, é Deus mesmo quem nos transforma e nos renova. O Salmo 103, de 1 a 4 diz:
Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Essa redenção é aplicada a todo crente, a todo aquele que crê em Jesus, que reconhece que é pecador, confessa os seus pecados e se arrepende. Portanto, essa redenção, ela é aplicada por meio do sacrifício do Filho de Deus, o Senhor Jesus, através do seu sangue derramado como de cordeiro na cruz. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós somos perdoados somente por meio dos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Conforme escreveu o apóstolo Pedro, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor diante do tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós precisamos de Deus. Por que precisamos de Deus? Em primeiro lugar, precisamos de Deus porque Ele é o nosso Criador. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Precisamos de Deus porque Ele é o nosso sustentador, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E esse pastoreio implica exatamente no nosso sustento, na nossa preservação, mas também implica na nossa redenção, porque o nosso Deus é aquele que pastoreia as nossas almas, que traz refrigério para a nossa alma e que nos faz andar em veredas de justiça. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos verdadeiramente reconhecer a cada dia que nós precisamos do nosso Criador, que é o nosso sustentador e o nosso Redentor. Deus assim nos abençoe. Amém.